E lá vamos nós para mais uma segunda-feira, começando um vídeo aqui no canal falando que gosto de papelão na boca, né? Segunda-feira amarga, aquela história toda que a gente sabe que para quem ama futebol, para quem ama um clube de coração, no nosso caso aqui é o Fluminense, toda vez que o nosso time perde no final de semana, a gente começa a semana assim, né? Eu queria que o futebol impactasse menos a minha vida, mas sempre impactou muito, e depois que esse canal foi criado aqui há quase 6 anos, passa a impactar mais ainda. Mas a pergunta que eu faço pra vocês é: vocês acham que o Zubeldia já está demitido? Tem muita gente defendendo essa tese, tá? Que o Zubeldia já caiu, mas só não sabe. Ele não sabe ainda. Ou talvez esteja só contando os minutos, as horas, pra isso poder acontecer. Você que tá aí do outro lado, você acredita na vitória do Fluminense diante do Rivadavia na próxima quarta-feira? Eu vou deixar uma enquete aqui na aba post sobre isso. Vou acabar de gravar esse vídeo, eu vou postar e eu vou criar uma enquete. Eu já vi muita coisa no futebol, pessoal. Acompanhando em loco no estádio, são 36 anos. Meu primeiro jogo foi aos 10 anos de idade. De lá pra cá eu nunca mais parei. Eu já vi muita coisa. Eu sei que é difícil nesse momento a gente pensar, né? Assim, o futebol que o Fluminense tem jogado, é difícil a gente imaginar o Fluminense ganhando do Rivadavia, mas é possível, sim. Isso aqui não é um vídeo pra te incentivar, pra te motivar. Ó, vamos ganhar, vamos vencer, nem ser. Não é isso não. Não é isso não. O que eu quero te dizer é que sim, é possível. André, você acredita que isso vai acontecer? Depende. Depende. E esse vídeo é sobre isso. A pergunta que eu faço pra vocês, que eu falei na minha live de ontem à noite, e vou repetir aqui novamente. Bem calmo, bem tranquilo, tá? A culpa de tudo que tá acontecendo no Fluminense é somente do Luiz Zubeldia? Interrogação. A culpa é só dele? Eu sei que você vai falar assim: não, Dezão, não é só dele, mas ele tem a sua culpa também. Óbvio que tem, mas quem disse que não tem? Claro que tem. Claro que o Zubeldia tem a sua parcela de responsabilidade muito grande também. Mas é a maior delas? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Eu acho que a diretoria tem, se tivesse que dividir em percentual, né? Eu colocaria 40% da diretoria, porque depois do dia 9 de abril, conhecido mundialmente como o Dia da Vergonha, o Fluminense de lá pra cá conseguiu apenas 2 resultados positivos. Galera, hoje é 4 de maio. Há 25 dias, de 25 dias pra cá, o Fluminense é uma tragédia, esportivamente falando. A gente conseguiu vencer um Santos por 3-2, que poderia ter sido placar invertido tranquilamente. Poderia ter sido 3-2 Santos, se o Neymar não tivesse desperdiçado 2 oportunidades cara a cara com gol. A gente precisa falar disso, né? Porque falar, mas ganhou do Santos da Vila. Ganhou, mas futebol é circunstância. Ganhou como? Ganhou num acaso. Porque a cada 10 oportunidades que o Neymar tiver pra fazer um gol daquele, ele vai fazer em 9. Mesmo esse Neymar de hoje em dia aí, capenga, se botar ele naquela situação ali 10 vezes, ele vai fazer 9. 8, 7, vai. Mas ele vai fazer na maioria das vezes. Contra a Chapecoense, foi aquela partida que a gente finalizou mais de 30 vezes, o goleiro deles foi o melhor da partida e a gente venceu com um gol do John Kennedy ali no final do jogo. Uma dificuldade enorme contra o pior time do campeonato. Então, assim, o Fluminense depois do dia 9 de abril teve uma queda vertiginosa. A culpa é só do Zubeldia? Não. Pra mim, a diretoria tem 40% de culpa. Jogadores, pra mim, têm 40% de culpa também. Os jogadores estão andando em campo. Os jogadores, eles entram em campo mostrando pro torcedor, mostrando pra diretoria, mostrando pro mundo que eles não queriam estar ali. Assim, eu não consigo ver alegria. O Fluminense perdeu a alegria, o Fluminense perdeu o brilho. Esse time do Fluminense que entra em campo hoje, ele não tem aura. Não tem aura. É um time sem brilho, é um time sem alegria, é um time com medo, é um time covarde. Já eram antes, né? Pegar os exemplos aí da semifinal da Copa do Brasil, final do Campeonato Carioca, a virada de 3-2 pro Vasco. Já é um time de fralda cheia que se borra todo em momentos decisivos. Eu considero esse time do Fluminense aí um time sem personalidade. Nessa situação de pressão, então, mais ainda. Pô, Dezão, mas eles estão fazendo isso pra tirar o Zubeldia. Se eles estiverem fazendo isso pra tirar o Zubeldia, a solução é tirar o Zubeldia? Porque, assim, com todo respeito, supostamente, se eles estiverem fazendo isso, é uma cambada de mau caráter, vagabundos. Se eles não estiverem se entregando ao máximo, se eles não estiverem dando a vida pela nossa camisa,
com o objetivo de afastar um treinador, porque no futebol brasileiro é assim que funciona. Já tivemos diversas declarações aí de ex-jogadores de futebol que já falaram que quando o time quer derrubar o treinador, ele derruba. Se eles estiverem fazendo isso, a solução então é realmente demitir o Zubeldia ou é afastar os vagabundos do elenco? Porque não são todos. Eu não consigo precisar pra você aqui quais são. André, fala quem é então. Não sei, cara. E mesmo se eu soubesse, também não ia falar. Porque aí eles poderiam se fazer de coitadinho, de vítima nas redes sociais deles e jogar você contra mim. Não, eu dou minha vida pela instituição, eu amo esse clube. Aí, como a maioria dos torcedores é emocionado, obviamente vai acreditar no jogador e vai vir me atacar. Mas eu realmente não sei, não consigo identificar nominalmente assim. Porque a postura da equipe como um todo, ela tá muito ruim, pô. Eu falei isso aqui depois da vitória, da derrota pro Bolívar, lá em La Paz. Porra, não é altitude. Tu vê que a altitude, quando o time no segundo tempo, ele morre. Quando o time no primeiro tempo ele se entrega, ele corre pra caramba, ataca, dá o gás. Aí no segundo tempo falta ar, falta perna, falta oxigênio e o time morre e toma virada, perde jogo, toma o gol. Beleza. Agora o Fluminense, porra, andando, desde o primeiro minuto lá em La Paz. Porra, é altitude? Pô, não dá, né? E ontem, em Porto Alegre, foi o quê? Foi a altitude? Foi a chuva? Foi o frio? O que foi em Porto Alegre? Nem chuva teve, né? Tava chovendo, era aqui no Rio. Era o frio? Era a pressão da torcida do Internacional? Eu não sei ao certo quanto foi o público. O Andrezinho acabou de chegar aqui agora. Andrezinho, não sei se ele vai me ouvir. Eu queria saber quanto foi o público de ontem, Internacional e Fluminense, eu nem vi. Arrisco a dizer que não tinha, sei lá, 15, 20 mil pessoas no estádio. Beira-Rio vazio, se é que tinha isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu acho em tempo real aqui. Tempo real que eu digo enquanto eu gravo pra vocês. Então, assim, não tinha pressão, não tinha nada. O Internacional o pior mandante do Campeonato Brasileiro até então. Só tinha conquistado 5 pontos no Campeonato Brasileiro. Público Internacional versus Fluminense. Vamos ver se vai aparecer aqui. 3 de maio, foi ontem, né? 16.173 pagantes. Presente. 16.173 presentes. Público pagante, 14.349. Pô, 16 mil pessoas no Beira-Rio. Nem pressão tinha, irmão. Estádio às moscas. Internacional na zona do rebaixamento. Pior ataque do campeonato até então. Pior mandante do campeonato até então. Aí o Fluminense vai lá e perde pro Internacional com uma facilidade. Com jogadores... Primeiro tempo, então, uma postura ordinária do time. A culpa é do treinador. André, mas o Zubeldia é teimoso. Pô, ele tá sendo teimoso. A gente falava que o Ganso não podia ser titular. Aí tudo bem que ele é radical também, né? Porque o Ganso saiu de titular pra nem entrar mais nos jogos, o Ganso entra. Também tem esse problema. A gente falava, o Ganso não pode jogar, o Ganso não pode ser titular, acabou o Ganso, não sei o quê. Aí ele tira o Ganso do time. Aí também o Ganso não entra nunca mais. Afasta e afasta legal. A gente falava do Otávio. Ontem ele botou 3 zagueiros. Na coletiva ele disse isso. Eu escalei 3 zagueiros porque era a única opção que eu tinha. Porque o Bernal, o Martinelli machucado, sem o Acosta, Nonato voltando não poderia ser titular, o Hércules precisava de descanso, ou seja, ele tinha o Otávio para colocar no time, se ele quisesse, né? Ele poderia ter colocado um time com Otávio, Bernal e o Alisson. Ué, se ele confiasse no Otávio, ele poderia ter feito isso, mas não fez, graças a Deus. Mas o Fluminense perdeu do mesmo jeito. Se tivesse perdido com o Otávio, a gente ia falar que perdeu porque botou o Otávio. Ele não botou o Otávio e perdeu. A gente pedia pra ele fazer coisas diferentes. Ele escalou 3 zagueiros. Uma água. Tomamos um gol ridículo com 3 zagueiros. A gente pede pra ele dar sequência ao Milan. Eu jurava por Deus ontem que se ele tivesse que desfazer o esquema com 3 zagueiros, ele ia tirar o Milan. Ia deixar James e Freitas. Ele tirou o James, deixou o Milan e o Freitas. Tomamos gol mesmo assim. Numa falha do Arana, que a gente pede pra ser titular no lugar do Renier. Então, assim, falar que o Zubeldia vai morrer abraçado com as suas convicções, que ele é teimoso, cara, eu não consigo concordar com isso, não. Eu sei que a maioria da torcida do Fluminense quer a demissão do Zubeldia. Eu vou colocar essa enquete aqui no canal, você vai poder responder. Mas, sinceramente, se mandar embora também, pra mim, tanto faz, tanto fez, vai trazer... Eu te garanto uma coisa, vai mandar o Zubeldia embora e, na melhor das hipóteses, vai trazer um do mesmo nível dele. As pessoas ficam assim, André, aí o Crespo? André, aí o Vojvoda? Cara, o Crespo e o Vojvoda
são técnicos do mesmo nível do Zubeldia, quiçá inferiores. Porque querendo ou não querendo, você gostando ou não gostando, o Zubeldia tem um título nacional e um título internacional pela LDU. Foi campeão equatoriano e foi campeão da Sul-Americana. Né? Ah, mas não é nada. Tem esses títulos aí. O Crespo tem o quê? O Crespo tem um campeonato paulista. E o Vojvoda tem o quê? Que não seja campeonato cearense, com todo respeito, e Copa do Nordeste. Fez um trabalho ridículo no Santos. Ridículo, patético. O trabalho do Vojvoda no Santos foi muito ruim. Pergunta a qualquer amigo santista que você tiver, ou então entra aí no Google, dá um Google aí. Veja o aproveitamento do Vojvoda no Santos. O que eu quero dizer aqui é, pessoal, esse vídeo aqui não é em defesa do Zubeldia, não, tá? É o fato dele não usar a base, dele detestar Xerém. Na verdade, não é Xerém, ele detesta garoto da base. Ele falou isso numa entrevista. Lá acho que foi pro Olé, se não me engano. Eu já destaquei isso aqui no canal uma vez. Ele não gosta de utilizar meninos, jovens. Ele não gosta. Isso ele não vai mudar. E acho que isso é gravíssimo pro futuro do Fluminense. Porque Xerém sempre foi a nossa salvação. Tanto dentro de campo quanto nos cofres do clube com as vendas, né? Vendas muito ruins, por sinal. Mas foi o que manteve a gente até aqui. E ele não usando a base, a gente vai vender quem? A gente podia estar utilizando o filho do Felipe Melo, por exemplo, no lugar do Otávio. Tá no elenco profissional. Aí a gente tem o Wagner, que é um meio-campista. Os jogos que entrou no Carioca aí, entrou relativamente bem, jogou pouco. Nós temos o Fidelis, que talvez seja o nosso melhor lateral direito. Nós temos o Riquelme, que pior do que o Canóbio ele não é. Pior do que o Serna ele não é. Não pode ser. Senão vai estudar e vai se formar em alguma coisa aí e vai trabalhar, irmão. CLT. Ou abre teu negócio, ou vira empreendedor, ou cria um canal aí e fala de futebol, porque se o Riquelme for pior do que o Serna, para de jogar bola. Porque o Serna, essa versão do Serna aí eu não conhecia. A gente conhecia o 8 ou 80, né? Era mais 80 do que 8. Então, assim, ele fazia umas bagrices? Fazia. Ele dava uma canelada na bola e saía pela linha de fundo? Fazia. Só que na jogada seguinte ele fazia uma jogada de Cristiano Ronaldo, pô. De Cristiano Cernaldo, como a gente brincava aqui. Porra, agora não. Agora é só bagreza full time. Não dá, né, cara? Riquelme é pior do que isso. Aí eu pergunto a você, manda o Zubeldia embora. Beleza. Vai trazer quem? Aí eu sei que você tá na cabeça. Dorival Júnior. Veja um aproveitamento do Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Corinthians. Ah, mas ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa. Veja um aproveitamento do Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro. Mesmo Dorival Júnior, que o time comandado pelo Zubeldia meteu 3. Há poucas semanas atrás, agora no Maracanã, antes dele ser demitido do comando técnico do Corinthians. Dorival vai ser a nossa solução? Beleza, por mim pode trazer o Dorival. Se demitir o Zubeldia, o melhor desses aí é o Dorival. Vai mudar? A gente vai brigar pelos títulos? Com essa diretoria, com essa mentalidade, com esses jogadores, sem brilho, sem... Outra coisa, o Fluminense vai jogar quarta-feira contra o Rivadavia. Cara, tudo pode acontecer. André, você acha que vai acontecer? Não, não acho. Não acho que, Adesão? Não acho que o Fluminense vai ganhar o jogo. Infelizmente, não acho. Acho que a gente vai perder e tem chance de ser uma porradinha feia. André, mas pode acontecer? Pode, porque é futebol. A gente já cansou de ver um monte de remontada aí. Eu já vi várias. Resultados inacreditáveis. Inacreditáveis. A gente já viu acontecer. Essa tabela da Libertadores é inacreditável. A classificação da Libertadores é inacreditável. O Fluminense lanterna de um grupo com Laguaira, Bolívar e Rivadavia. É inacreditável, porra. E tá acontecendo. Por que a gente não pode ir lá e não pode ganhar do Rivadavia? Pode. E te digo mais, se ganhar, classifica. Porque se ganhar, vai ser construído um ambiente legal, a torcida vai abraçar, porque nós amamos, a torcida vai abraçar o time de novo, e aí a gente vai ganhar os 2 jogos no Rio, Laguaira e Bolívia, e vamos para as oitavas de final. Mas para isso acontecer, a diretoria, ela precisa identificar qual é o problema. O que está acontecendo? A culpa é do Zubeldia? A diretoria tem convicção que o Zubeldia é o culpado? Então manda ele embora hoje. Bota o Marcão lá. Deixa o Marcão lá. Um fato novo. Vamos lá, meus meninos. É pela instituição, é pela bandeira, é pela camisa, meus meninos. Deixa o Marcão lá com os meninos dele e bota pra jogar. Porque se já identificaram que o Zubeldia é o culpado, vão esperar o Fluminense ser eliminado da Libertadores pra tirar ele? Vão esperar a desgraça acontecer? Não, manda logo embora. Não, André, não é o Zubeldia. São os jogadores. Então afasta. Tira os laranjas podres.
Faça, pô, barulhinho irritante também, né? Você nem da onde tá vendo isso. Faça igual o Mano Menezes fez. Afastou quem tinha que afastar. Não interessa se era medalhão, se era medalhinha, se era medalhaço. O Mano fez a limpa. Que a diretoria, ano passado, 2024, não teve coragem de fazer. O treinador fez. Então, se o Zubeldia tá identificando que tem jogador de sacanagem, afasta, bota pra fora. Se não, meus amigos, o ano vai estar perdido. Mas eu vou ficando por aqui, que eu acabei de bater o olho aqui, o vídeo já tá muito longo, eu não gosto de vídeo muito longo. A gente desenvolve mais esse assunto na live de logo mais à noite. Mas deixa o seu voto aí, eu quero muito saber a tua opinião. O Zubeldia é o único culpado, é o principal culpado de tudo que tá acontecendo no Fluminense? De melhor futebol do Brasil, a podridão esportiva que a gente tá vendo dentro de campo. É isso? A culpa é só dele? Responda na enquete. A gente se encontra em breve. Valeu.